para o nosso estudo, irmãos, nosso breve estudo, nós já tratamos sobre fé, já tratamos sobre esperança e agora nós começamos a tratar sobre o amor. E a pergunta de hoje é: o que é o amor? O que é o amor? Resposta: amor é a virtude que busca união, satisfação e boa vontade. Amor é a virtude que busca união, satisfação e boa vontade. Quando nós olhamos para a Escritura do Antigo ao Novo Testamento, e nós veremos isso com mais a clareza à medida que formos caminhando pelos nossos estudos sobre o amor, vai falar sobre o amor. Certamente os irmãos se recordam que o apóstolo Paulo ele vai falar que o amor é o caminho sobremodo excelente. E ele vai falar isto lá em 1 Coríntios, capítulo 13, quando ele vai falar sobre o amor. Nada pode ser feito, nada vale, nada importa se não tiver o amor. E ele vai falar então que o amor é de fato o caminho sobremodo excelente. Nós veremos esse texto certamente mais à frente, mas 1 Coríntios, capítulo 13, trata acerca dessa realidade. E também o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, ele vai descrever o amor como a observância dos mandamentos. Ele vai falar sobre isto, por exemplo, em Romanos capítulo 13, versos 8 até o verso de número 10, que o amor como a observância dos mandamentos, da lei de Deus. Ele escreve assim, Romanos capítulo 13, versos 8 até o verso de número 10, o apóstolo escreve assim: A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, perceba, o amor é o caminho sobremodo excelente em 1 Coríntios capítulo 13, e o amor também é descrito como a observância dos mandamentos do Senhor. Então, nós, ao olharmos para isto, nós entendemos que os 10 mandamentos, eles representam a orientação para o modo que os cristãos podem demonstrar seu amor para com Deus e também para com o próximo. O caminho que nós aprenderemos e demonstraremos o nosso amor a Deus e ao próximo é observando a lei do nosso Deus, os seus mandamentos. E esse amor que nos é revelado na Escritura, ele vai envolver não parte do homem, mas o amor a Deus, sobretudo, ele vai envolver a totalidade da pessoa. É exatamente isto que Moisés escreve em Deuteronômio capítulo 6, naquilo que nós conhecemos como o Shema. Deuteronômio, capítulo de número 6, versos 4 e 5, diz assim a palavra. Deuteronômio 6, versos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, o amor, ele envolve a totalidade da pessoa. O amor também deve ser descrito em relação ao nosso amor por Deus. E também em relação ao amor de Deus por nós. Então, vai envolver isto, né? O amor envolve o amor que nós temos pelo nosso Senhor, que, como veremos, é o objeto do nosso amor, e também o amor que Deus ele tem por nós, que somos o seu povo. Então, como vai dizer o autor, o amor ele é a virtude pela qual louvamos a Deus enquanto o fim supremo. Ele é o fim supremo de toda a nossa devoção, de toda a nossa vida, e ele é o fim supremo também de todo o nosso amor. Então nós devemos entender que Deus, ele é aquele que é, sim, o objeto do amor do povo de Deus. Como nós somos pessoas que possuem a fé, e uma fé verdadeira, né? Essa fé que é sobrenatural, como nós vimos nos nossos primeiros estudos,
E também, além de termos fé, temos também uma esperança bendita, que são virtudes maravilhosas que nós temos em nosso ser. Nós compreendemos a bondade de Deus. Isso nos leva a compreendermos a bondade e a manifestação da graça do Senhor. E não nos é possível deixar de responder a esta graça abundante de Deus sobre nossas vidas, se não for com amor. Uma vez que o Senhor demonstrou para nós uma bondade que é imensa para conosco, revelando também neste ato o amor que Ele tem conosco, ou por nós, nós devemos respondê-lo também com amor que seja sincero. Então, todo amor verdadeiro tem Deus como o objeto. Mesmo que esse amor ele seja demonstrado horizontalmente. Mesmo que ele seja demonstrado com aqueles que estão ao nosso redor. Verticalmente com Deus, horizontalmente com o nosso irmão. Mesmo assim, o amor ele é um amor que é também por Deus. Mesmo quando nós amamos o nosso próximo. Nós revelamos que, quando amamos o nosso próximo, que nós temos Deus como alvo do nosso amor. Mas uma coisa que nós devemos entender é que esse amor que nós possuímos, nós que possuímos a fé verdadeira e possuímos essa esperança verdadeira, esse amor por Deus exige o conhecimento de Deus. Não tem como o homem amar a Deus se o homem não conhecer a Deus. E para amar a Deus, nós devemos acreditar que Ele existe, mas não somente isto. Nós devemos também nele confiar. Isto é fé. Confiar nele por meio de Cristo. Então, ele não somente sei que Ele existe. Então, olho para a Escritura, olho para a criação, e então a Bíblia me diz que Ele é o Criador de todas as coisas e que há de fato um Deus, mas preciso confiar nele por meio de Cristo. Então, nós entendemos que para, então, amarmos o Senhor, há necessidade de conhecer o Senhor. Então, isto nos leva a concluirmos que, de modo lógico, a fé, o crer no Senhor, precede o amor. A fé vem antes de nós nutrirmos este amor pelo próprio Senhor. Como disse William James, ele escreve assim: portanto, não é o amor, mas sim a fé, o primeiro fundamento da edificação espiritual do homem. Isto se dá não apenas porque a fé é o princípio, mas também porque ela sustém e adere todas as partes do edifício. A fé tem a natureza de uma raiz, na medida em que concede a força para produzir frutos. Então, o amor é fruto de uma verdadeira fé. A fé que abraça e crê no Senhor Deus. A fé que abraça e crê no Senhor Jesus Cristo e confia em Deus o Pai e confia também no seu Filho. Então, o amor a fé conduz ao amor. E esse amor que nós temos agora em nosso coração conduz a um amor de união, um amor de satisfação e contentamento e boa vontade. A gente vai ver isso aqui, mas James ele vai chamar a satisfação, o contentamento, boa vontade de as partes do amor. Essas partes do amor não são unilaterais, isto é, como se fosse algo que vem de nós para Deus somente. Essas partes do amor, elas têm efeitos bilaterais, ou seja, é de Deus para nós e de nós para Deus. Deus nos ama e nós também amamos a Deus. Então, ele vai falar sobre essas três partes do amor. As três partes do amor explicam a finalidade do amor de Deus para nós e de nós para Deus. Quais são? Ele vai pontuar brevemente. Primeiro, o amor de união. É assim que ele chama. O amor de união. O que é que isso envolve, né? Esse amor de união nos significa que nós somos aqueles que desejam estar com Deus
por meio da união com Cristo. E Deus deseja a união com seu povo. Como é que nós podemos afirmar isto, né? Como é que o Senhor, por exemplo, ele leva a cabo esse desejo de se unir com o seu povo? Ele leva a cabo e revela esse seu desejo de se unir com o seu povo através do seu Filho. Através, então, da morte do seu Filho, que ele, então, foi submisso até ao Pai, até a morte e morte de cruz, isto revela que Deus, o Pai, desejava se unir com o seu povo, sendo, então, o seu Filho a maior bênção espiritual que nós possuímos. Então, ao esperar e crer nas boas dádivas de Deus, amamo-lo por quem ele é para nós. Por isso, Deus ele acaba permanecendo, sendo o fim maior de nosso amor. Nós amamos a esse Deus que nos amou e desejava, então, neste amor, se unir a nós e fez isso através da obra do seu próprio Filho. Amor de união. Desejamos estar com Deus por meio da união com Cristo e Deus deseja a união com o seu povo e isto acontece através da obra do seu Filho. Ele também vai falar o que ele vai chamar de amor de satisfação. O que seria então esse amor de satisfação? Ele vai dizer que nós desejamos conhecer quem Deus é. Nós desejamos conhecer mais de Deus em seus atributos, todos eles. E conhecer a Deus em todos os seus atributos satisfazem o homem. Porque através disso nós temos um conhecimento do ser de Deus. Satisfaz o homem, e alguém poderia perguntar por quê? Porque o conhecimento de seu ser é a fonte principal de nossa alegria. É a fonte principal de nossa bem-aventurança. É a fonte principal da glória. Então nós ficamos satisfeitos com esse conhecimento do Senhor. E Deus certamente também fica satisfeito conosco. Pois ele se deleita no bem que há em nós, que em última análise procede somente dele. Deus certamente ama tudo aquilo que é bom e todas as virtudes que são promovidas, alimentadas, que surgem em nós, não são virtudes que procedem de nós, como se pudéssemos provocar isto naturalmente, automaticamente, não, mas porque são virtudes que ele fomenta, que ele alimenta em nós e certamente essas virtudes também são amadas pelo nosso Senhor. Deus, ele não pode deixar de amar esses dons, virtudes que ele próprio nos concedeu. Então, ao amor por união, o que ele vai chamar também de amor de satisfação, e um terceiro que ele vai chamar de amor da boa vontade. São as três partes, não é, do amor. E esse amor da boa vontade envolve o seguinte: envolve o fato de nós nos devotarmos inteiramente a Deus, ao render-lhe todas as coisas. Nós nos tornamos pessoas que estão inclinadas e desejosas, sinceramente, de coração, em devotar tudo, em dedicar tudo ao Senhor. Nós entenderemos que toda glória, que toda honra, que todo louvor são devidos a Ele somente e a mais ninguém. E isso é o que vai estar no nosso próprio coração, na nossa própria alma. E Ele, de igual modo, demonstra sua vontade para com o seu povo. Ou melhor, a sua boa vontade para com o seu povo. Ele concede-nos boas dádivas nesta vida. E Ele nos concede boas dádivas porque Ele nos ama. Não podemos dar nenhuma dádiva àquele que é infinitamente bom, que é o Senhor, e que de nada necessita, porém podemos e devemos reconhecer sua bondade devido ao que Ele é. O amor que temos por Deus, mas ainda mais importante, o amor que Ele tem por nós, envolve união, satisfação e boa vontade. Na boa vontade, nós procuraremos honrar e agradar e dedicar tudo a este Senhor, que é o nosso Deus.
O amor, então, segundo William Ames, vai envolver, então, essas três partes do amor. Mas, realmente, nós temos um amor que ele vai tentar tratar aqui de modo muito breve, um amor que nós, como o povo do Senhor, temos realmente pelo nosso Deus. No que diz respeito ao nosso amor por Ele apenas, Ames, ele discute três características pessoais que lançam luz à sua natureza. A esse amor por Deus, o amor que nós temos por Deus. E ele vai escrever o seguinte, eu vou ler. Em primeiro lugar, falando sobre esse amor por Deus, objetivamente, por causa da natureza do objeto, por quem devemos desejar um bem maior do que qualquer outro. Então, ele é aquele que nós objetivamente desejamos um bem maior do que qualquer outro. Então, nós realmente amamos o nosso Deus e demonstramos que não há nada neste mundo que nós desejamos o maior bem, senão o próprio Senhor Deus, que é o objeto do nosso próprio amor. Ele vai dizer ainda, em segundo lugar, gratamente, por causa de nossa estima, percebida em nossa preferência por Ele e por sua vontade acima de todas as demais coisas, incluindo nossa vida. Assim, deveria ser-nos preferível morrer do que transgredir mesmo o menor dos mandamentos. Então, nós seremos aqueles que terão corações tão gratos a Deus nesse nosso amor voltado para Ele, que nós iremos, de todas as formas, procurar nunca jamais desagradar o nosso Senhor. Nós iremos aborrecer a menor sombra de pecado, porque desagrada ao nosso Deus. E em terceiro lugar, intensivamente. O amor por Deus será intenso. Tudo em nosso ser, sendo fervorosamente aplicadas para amar a Deus. Tudo o que temos, tudo o que somos, será dedicado e voltado para o nosso Senhor. Então, é um amor que é intenso, sincero por Deus, fervoroso com tudo o que nós somos, como nós vimos no texto que lemos de Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Então, esse amor que nós temos por Deus, que é um amor que tem Ele como o objeto principal e central, esse amor que revela que nós temos corações gratos e então procuraremos agradar o nosso Senhor, e esse amor que é intenso, ele nos leva a amar o nosso próximo. Deve-se dizer que não podemos dar ao próximo esse tipo de amor que nós damos a Deus, visto que eles não são a finalidade derradeira de nosso amor. O homem não é a finalidade principal do nosso amor. Contudo, isso deixa nossos próximos numa posição melhor, ele dirá. Por que razão? Porque lhes assegura que nosso amor por eles encontra sua base em algo maior que eles próprios. O que nos leva a amar o nosso irmão é o fato de nós amarmos a Deus, e esta é a base mais sólida para nós expressarmos o nosso amor para com aqueles que estão ao nosso redor. É o amor que nós temos pelo nosso Senhor Deus. Então, aqueles que não amam a Deus dessa maneira não desejam estar com o Senhor. Isso é a realidade dos ímpios, não é? Eles não desejam estar com o Senhor. Eles não desejam estar em união com Deus. Portanto, eles terminam recebendo no inferno aquilo que desejaram na terra. Isso é o homem que não ama a Deus. O ímpio, ele não vê nada deleitoso em Deus e não tem qualquer boa vontade para com Deus. Pelo contrário, o ímpio, ele tem um amor desmesurado por si próprio. Ele ama a si mais do que todas as coisas, que incidentalmente é uma forma de ódio para consigo mesmo. Porque ele deveria, de fato, amar o Senhor e está trazendo sobre si grandes males pelo fato de não amar a Deus sobre todas as coisas. Em razão, irmãos, de vermos Deus na face de Cristo,
nosso desejo por união, nosso desejo por comunhão, que envolve satisfação e boa vontade com Cristo, permanece sendo o sinal seguro de nosso amor por união, por causa de Cristo e comunhão com o nosso Deus. Esse amor de união que envolve o nosso desejo de estarmos unidos ao Deus por Cristo e também o amor, a vontade de Deus de estar unido conosco. E Ele fez isto por meio do seu próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo. Os homens no mundo não desejam isto. Aqueles que estão perdidos, na iniquidade. Mas nós que o conhecemos, desejamos. Desse modo, então, Cristo diz, em João capítulo 15, verso 23, aquele que me odeia, também odeia a meu Pai. Os homens no mundo, eles odeiam a Cristo e odeiam ao Pai. E em sua oração sacerdotal, Cristo explica em que consiste a vida eterna. Em que consiste, então, a vida eterna? Ele vai dizer em João capítulo 17, verso 3, os homens ímpios se rejeitam a Cristo, rejeitam o Pai, mas a vida eterna consiste em algo tão extraordinário. Ele vai dizer assim em João capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nós, então, buscamos assim união, satisfação e boa vontade com Deus e com Cristo, mediante o poder do Espírito Santo. Nós iremos, então, nos envolver assim com este Deus que é o objeto de todo o nosso amor. E como escreve Jonathan Edwards, ele tece um argumento essencial de que o amor cristão provém do Espírito. Ele escreve assim: o Espírito de Deus é um espírito de amor. E quando aquele adentra a alma, o amor também adentra. Deus é amor. E aquele que tem Deus habitando seu interior, mediante seu espírito, terá também o amor habitando no seu interior. Se nós temos o Espírito de Deus em nós, nós temos o amor habitando em nós. E este amor deve ser revelado por Deus, sobretudo, e também por todos aqueles que estão ao nosso redor. Esse amor deve ser também derramado. Todos aqueles que conhecem a Deus foram selados com seu Santo Espírito e possuem, então, esta virtude maravilhosa que é o amor. À vista disso, há algo realmente sobrenatural no amor entre Deus e seu povo. Deus nos ama e nós, pelo Espírito, o amamos também. E amamos também aqueles que estão ao nosso redor. Então, o que é o amor? Amor é a virtude que busca união, satisfação e boa vontade. Tudo em Deus, por meio de Cristo, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Amém. E a gente conclui aqui este breve estudo nosso. Se Deus permitir, nós veremos ainda muitos outros aspectos e pontos fundamentais relacionados ao amor cristão.